A Mongólia, a terra dos céus azuis eternos, se estende por 2,5 milhões de quilômetros quadrados, de natureza intocada. Este vasto país abriga alguns dos ambientes mais extremos do mundo. Do escaldante deserto de Gobi, no sul, as nevadas montanhas Altai, a oeste, passando por estepes ondulantes que parecem se estender além do horizonte, até florestas de taiga, que sussurram segredos do norte. O clima da Mongólia é implacável, mas magnífico. As temperaturas podem cair até menos 40 graus Celsius no inverno e ultrapassar menos 35 graus Celsius no verão. Este clima continental cria uma das transformações sazonais mais dramáticas do planeta. Cada estação traz seus próprios desafios, suas próprias oportunidades e seu próprio elenco de criaturas extraordinárias que aprenderam a prosperar nesta terra de extremos. Aqui, a vida selvagem não apenas sobrevive, mas prospera graças a adaptações engenhosas aprimoradas ao longo de milênios. Do imponente leopardo das neves rondando as serras ao pequeno pica, coletando provisões para o inverno, cada criatura desempenha um papel vital na intrincada teia ecológica da Mongólia. As migrações sazonais que cruzam essas terras estão entre as mais espetaculares do planeta, rivalizando com os grandes movimentos do Serengeti. Ao embarcarmos nesta jornada de 1 ano pela Mongólia, testemunharemos as transformações mais profundas da natureza. Veremos como a vida persiste durante o inverno mais rigoroso imaginável, como se desenvolve com a chegada da primavera, como atinge seu auge durante o breve, mas glorioso verão, e como se prepara mais uma vez para o inevitável retorno do inverno. Bem-vindo à Mongólia, onde cada estação conta uma história de sobrevivência, beleza e a eterna dança entre a vida e os elementos. O vento uiva pela imensidão branca e infinita, com temperaturas que matariam a maioria dos seres vivos em questão de horas. A paisagem se estende além do horizonte, um deserto gelado, onde apenas os mais fortes, os mais adaptáveis e os mais astutos conseguem sobreviver. A competição é acirrada entre os sobreviventes. Cada espécie desenvolveu estratégias únicas, desde a cooperação social das matilhas de lobos até a resiliência solitária dos grandes felinos. A própria paisagem se torna aliada para alguns, inimiga para outros. A visibilidade pode mudar de cristalina para zero absoluto em instantes, à medida que nevascas transformam o terreno e redefinem as regras do jogo. O macho alfa permanece imóvel, com sua espessa pelagem invernal esvoaçando levemente ao vento. Ao seu redor, a matilha se move com precisão coordenada, cada membro compreendendo seu papel no antigo ritual da caça. Esta não é uma perseguição comum. No inverno, os lobos precisam ser estratégicos, conservando energia e maximizando suas chances de sucesso. A matilha se espalha pela estepe nevada, suas silhuetas escuras contrastando fortemente com a paisagem branca. Eles se comunicam por meio de uma linguagem corporal sutil e gemidos quase inaudíveis, uma linguagem desenvolvida ao longo de milhares de anos de cooperação. O alfa levanta o focinho, testando o ar. Em algum lugar nessa vasta brancura, a presa está se movendo, e a sobrevivência dos lobos depende de sua capacidade de localizar e coordenar seu ataque. Esses lobos se adaptaram notavelmente bem aos invernos rigorosos da Mongólia. Sua dupla camada de pelo proporciona isolamento térmico, que lhes permite dormir confortavelmente em temperaturas que matariam rapidamente a maioria dos mamíferos. Suas patas grandes funcionam como raquetes de neve naturais, distribuindo seu peso e impedindo que afundem muito nos montes de neve. Mais importante ainda, sua estrutura social garante que o conhecimento seja compartilhado e as estratégias de caça sejam refinadas a cada geração. Um jovem lobo se aproxima de um conjunto de rochas agitadas pelo vento, com o focinho pressionado contra o chão. Sua cauda se estende, alertando a matilha sobre um novo cheiro.
O lobo alfa se aproxima, confirmando o que o jovem lobo descobriu. Rastros de javali, com apenas 2 horas de idade, levam a um vale abrigado onde a neve é mais rasa. A caçada começa com um rastreamento metódico. Os lobos conseguem seguir um rastro de cheiro por quilômetros. Sua persistência é lendária entre os predadores. Agora, eles se movem em fila indiana, conservando energia seguindo os rastros uns dos outros. O alfa define o ritmo, nem muito rápido nem muito lento, ciente de que, no inverno, a resistência é mais valiosa do que a velocidade. Ao chegarem ao topo de uma pequena colina, a matilha avista sua presa à distância. 3 javalis vasculham a neve perto de um riacho congelado, em busca de vegetação enterrada. A estratégia dos lobos se desenrola como uma performance bem ensaiada. 2 membros da matilha formam um amplo círculo à esquerda, outros 2 à direita, enquanto o alfa e sua companheira se aproximam diretamente. Esta é a sabedoria da matilha, acumulada ao longo de gerações de caçadas de inverno. Com os desafios do inverno chamando a atenção desses predadores, as menores criaturas precisam encontrar maneiras engenhosas de sobreviver. Nas profundezas da neve, em um mundo invisível para os habitantes da superfície, outro mestre da adaptação ao inverno vive seu cotidiano. O lemingue siberiano corre por túneis escavados na neve, com seu pequeno coração batendo rapidamente enquanto navega pela rede labiríntica que criou para sobreviver. 15 centímetros abaixo da superfície, no que os cientistas chamam de zona subnívea, as temperaturas permanecem relativamente estáveis. Ali, o lemingue construiu uma civilização inteira de túneis, câmaras e depósitos. Este mundo em miniatura existe independentemente das condições selvagens da superfície, graças às propriedades isolantes da neve e ao calor do corpo do lemingue. O pequeno roedor emerge da entrada de um túnel, seus olhos escuros rapidamente perscrutando o perigo. Sua espessa pelagem marrom acinzentada se mistura perfeitamente com as sombras sob a camada de neve. A cada poucos segundos, ele para, atento a sons abafados que possam indicar a presença de predadores acima do solo. A sobrevivência do lemingue depende de sua vigilância constante e reflexos rápidos. Durante o inverno, os lemingues permanecem ativos, pois seu metabolismo acelerado exige que procurem alimento quase constantemente. Eles armazenam sementes, raízes e vegetação seca ao longo de seu sistema de túneis, criando múltiplas reservas de alimento para reduzir o risco de fome. Seus túneis se estendem por centenas de metros, conectando áreas de alimentação, dormitórios e áreas de despejo em uma rede subterrânea que impressionaria qualquer planejador urbano. Uma vibração sutil na neve alerta o lemingue sobre movimento na superfície. Ele congela, com todos os músculos tensos para fugir instantaneamente. A vibração passa, provavelmente outro lemingue ou talvez uma lebre da neve. Mas a pequena criatura permanece imóvel por mais alguns segundos antes de continuar a procurar comida. Esses roedores extraordinários se reproduzem durante todo o inverno, e suas populações flutuam drasticamente em ciclos que influenciam todo o ecossistema. Nos anos em que a população de lemingues atinge o pico, o número de predadores aumenta. Quando a população de lemingues despenca, as consequências se espalham por todos os níveis da cadeia alimentar. Eles são, literalmente, a base do ecossistema de inverno da Mongólia. O lemingue descobre um esconderijo de sementes que enterrou semanas atrás e rapidamente as reúne em suas bolsas bucais antes de se refugiar na segurança de seus túneis. Acima, o mundo pode estar congelado, mas abaixo, a vida continua com determinação laboriosa. Enquanto pequenos mamíferos criam seus mundos ocultos sob a neve,
As estepes abertas pertencem a criaturas cujo tamanho e força lhes permitem enfrentar os desafios do inverno de frente. Do outro lado de uma serra varrida pelo vento, um magnífico cavalo abre caminho cuidadosamente pela neve acumulada, sua respiração criando grandes nuvens de vapor no ar gélido. Este não é um animal doméstico, mas um dos últimos cavalos verdadeiramente selvagens da terra, um símbolo vivo do espírito indomável da Mongólia. O garanhão tem quase 14 palmos de altura e sua constituição robusta é perfeitamente adaptada para sobreviver em condições adversas. Sua pelagem tornou-se espessa e desgrenhada, passando da cor mais clara do verão para um marrom escuro com crina e cauda mais escuras. Ao contrário dos cavalos domésticos, os cavalos de Przewalski mantêm marcas primitivas, listras escuras nas patas e uma distinta faixa dorsal escura que vai da crina à cauda. Este pequeno rebanho de 6 animais representa um dos maiores sucessos da conservação. Extintos na natureza, esses cavalos foram reintroduzidos ao seu habitat ancestral por meio de décadas de cuidadosos programas de reprodução e reintrodução. Agora, eles enfrentam o teste final: sobreviver ao inverno sem ajuda humana. O garanhão cava na neve, usando seus cascos poderosos para quebrar a crosta e alcançar a grama seca. Sua técnica é eficiente, aprendida por instintos em seus genes ao longo de milhares de anos. As éguas e os animais mais jovens seguem seu exemplo, criando um padrão sistemático de forrageamento que maximiza suas chances de encontrar nutrição adequada. O inverno impõe desafios únicos a esses cavalos selvagens. Ao contrário de seus ancestrais, que podiam migrar para escapar das piores condições, as populações atuais estão confinadas em reservas protegidas. Eles precisam encontrar alimento suficiente em sua área de distribuição para sobreviver durante meses de escassez de recursos. Seu sistema digestivo é extraordinariamente eficiente, extraindo o máximo de nutrientes de forragem de baixa qualidade. Uma égua chama suavemente seu potro de 1 ano, enquanto o filhote permanece próximo à mãe. Nascido na primavera anterior, este será seu primeiro inverno, e sua sobrevivência depende do conhecimento transmitido pela mãe e da proteção do rebanho. A pelagem do potro é ainda mais espessa que a dos adultos, uma espécie de seguro natural para os membros mais vulneráveis do grupo. A manada se move em formação coordenada pela estepe, com o garanhão na frente, as éguas e os animais mais jovens no centro, e os machos subordinados na retaguarda. Eles frequentemente param para avistar predadores, pois sua excelente audição e visão os tornam difíceis de surpreender. No inverno, os lobos representam a maior ameaça, mas um cavalo de Przewalski, adulto e saudável, é uma presa formidável, capaz de desferir poderosos coices com as patas traseiras. Ao cair da noite, os cavalos buscam refúgio em um vale abrigado, onde afloramentos rochosos os protegem do vento. Lá, eles passarão a noite juntos, compartilhando o calor do corpo e se revezando para descansar enquanto outros vigiam. Embora esses magníficos cavalos demonstrem sua adaptabilidade e cooperação, o inverno mongol favorece predadores cujas estratégias de caça beiram o sobrenatural. Bem acima da paisagem nevada, planando sobre correntes térmicas invisíveis ao olho humano, uma águia real observa seu domínio com uma visão 8 vezes mais aguçada que a nossa. Este predador aéreo transformou os desafios do inverno em oportunidades, aproveitando as condições adversas. A águia real voa em círculos a quase 900 metros de altitude. Com sua envergadura de 2 metros quase imperceptível enquanto cavalga as correntes de ar, sua plumagem marrom dourada reflete o sol de inverno, criando reflexos brilhantes contra o céu azul. Esta é a rainha dos céus de inverno da Mongólia, uma predadora cujas habilidades de caça são lendárias entre as aves de rapina. De seu ponto de observação, a águia consegue observar um território que abrange dezenas de quilômetros quadrados.
Sua visão é tão aguçada que consegue detectar um coelho se movendo na neve, a mais de 3 quilômetros de distância. Mas, no inverno, suas presas mudam. Enquanto o verão oferece abundância de pequenos mamíferos, o inverno a obriga a adaptar sua estratégia de caça para atingir diferentes espécies. Abaixo, uma raposa vermelha avança cautelosamente por uma encosta exposta, alheia à morte que a espreita. A águia ajusta ligeiramente sua posição, calculando a velocidade do vento, a distância e o ângulo de aproximação com a precisão de um sistema de mísseis guiados. Suas garras, poderosas o suficiente para esmagar ossos, flexionam-se involuntariamente, à medida que o instinto de caça assume o controle. O ataque, quando acontece, é poesia em movimento. A águia dobra as asas e desce do céu como uma pedra, acelerando a velocidades próximas a 145 km por hora. No último instante, ela abre as asas, estende as garras para o de frente e ataca com precisão devastadora. A raposa mal tem tempo de olhar para cima antes que as garras poderosas aprendam a neve. As águias reais se destacam por sua capacidade de capturar presas tão grandes quanto veados jovens, mas também são capazes de sobreviver comendo animais menores quando necessário. No inverno, sua dieta inclui raposas, lebres, marmotas e até mesmo filhotes de lobo que se afastam demais da matilha. São caçadoras oportunistas, sentindo-se igualmente confortáveis capturando presas vivas e se alimentando de carcaças de outros predadores. A águia se alimenta eficientemente, usando seu bico afiado para arrancar pedaços de carne. Ela consome o que precisa imediatamente e armazena o restante em fendas nas rochas, onde o resfriamento natural do inverno o preserva por dias. Essa adaptação comportamental lhe permite sobreviver em períodos em que as oportunidades de caça são limitadas pelas condições climáticas. À medida que as nuvens de tempestade se acumulam no horizonte, a águia busca refúgio na face do penhasco onde construiu seu ninho. A enorme estrutura, construída ao longo de muitos anos, pode medir 2,4 metros de largura e pesar mais de 450 quilos. Ali, ela aguarda a urgente nevasca passar, conservando energia para a próxima oportunidade de caça. Sua sobrevivência durante o inverno mongol é uma prova de sua adaptabilidade. Enquanto outras aves migram milhares de quilômetros para escapar de condições adversas, as águias reais aprenderam a prosperar em ambientes que desafiariam qualquer predador. Elas são a personificação do espírito selvagem da Mongólia. Ferozes, independentes e perfeitamente adaptadas a um dos ambientes mais desafiadores da Terra. Na vasta extensão da Mongólia, o inverno diminui lentamente enquanto a primavera chega, não como um despertar suave, mas como uma transformação dramática que remodela o mundo inteiro. Este é o momento da ressurreição, quando a vida brota de paisagens que pareciam congeladas para sempre. A neve recua relutantemente, revelando uma terra que parece pulsar com energia renovada. As temperaturas oscilam intensamente, de noites frias a tardes quentes, criando um ambiente dinâmico onde cada dia traz novas possibilidades e desafios. A competição é acirrada, a sobrevivência das linhagens está em jogo, e somente os mais aptos terão seus genes transmitidos até o verão. A ursa pesa quase 180 quilos, com o pelo espesso emaranhado e desgrenhado após meses na toca. Mas seus olhinhos brilham de alerta enquanto ela examina o ar do lado de fora do abrigo. A primavera traz oportunidades, mas também necessidades urgentes. Ela não come há mais de 6 meses, vivendo exclusivamente de gordura corporal enquanto amamenta seus filhotes. Agora, emergindo sob a brilhante luz do sol da primavera, a fome a atormenta com uma intensidade desesperada. Atrás dela, 2 filhotes emergem timidamente da toca,
com os olhos arregalados e maravilhados com este vasto mundo, além da segurança sombria que conheceram. Cada filhote pesa cerca de 7 quilos, minúsculos em comparação com a enorme mãe, mas já demonstram a inteligência e a curiosidade que determinarão suas chances de sobrevivência. Eles permanecem perto dela, compreendendo instintivamente que, neste grande mundo, mãe é segurança. A prioridade da família dos ursos é a comida. O olfato da mãe analisa cada cheiro trazido pela brisa da primavera, catalogando as complexas mensagens químicas que a guiarão em direção ao sustento. Seu olfato é 7 vezes mais aguçado que o de um cão farejador, capaz de detectar fontes de alimento a quilômetros de distância. Ela consegue sentir o cheiro de carniça enterrada sob 1 metro de neve, ou localizar um esconderijo de nozes, escondido por esquilos meses atrás, conduzindo seus filhotes morro abaixo em direção a um riacho coberto de neve derretida. Ela demonstra as técnicas de forrageamento que lhes permitirão sobreviver. Os ursos pardos são onívoros e se sentem igualmente à vontade pescando, cavando raízes ou pastando em brotos de grama. Na primavera, quando as presas grandes são escassas e as plantas estão apenas brotando, eles precisam ser oportunistas e adaptáveis. Os filhotes observam atentamente enquanto a mãe remove pedras ao longo da margem do riacho, em busca de larvas de insetos e pequenos peixes presos em poças rasas. Suas garras poderosas, projetadas para cavar e escalar, removem rapidamente obstáculos que desafiariam animais menores. Ao descobrir um amontoado de larvas de besouro, ela as chama para mais perto com vocalizações suaves, iniciando assim o aprendizado da arte da sobrevivência. Um mergulho repentino em águas mais profundas chama sua atenção. Os peixes correm rio acima e seu corpo se contrai com um instinto de caça. Ele entra na correnteza, movimentando seu corpo enorme com uma graça surpreendente, enquanto os filhotes observam da segurança da margem. É uma habilidade que eles terão que aprender, mas por enquanto, a observação é a contribuição deles. A técnica de pesca da mãe combina paciência com ação explosiva. Ela permanece imóvel na correnteza, esperando o momento perfeito, e então ataca com a velocidade da luz. Suas pernas são incrivelmente hábeis para membros tão grandes, capazes de puxar peixes da água com uma precisão que impressionaria qualquer pescador. Quando ela pega uma truta grande, ela a leva para assistir à praia, onde os 3 ursos compartilham a refeição. À medida que o sol nasce e o dia esquenta, a família de ursos busca sombra em um bosque de bétulas em crescimento. Os filhotes brincam enquanto a mãe permanece vigilante, com sua excelente audição monitorando cada som do ambiente. Na primavera, os ursos machos representam uma ameaça significativa para os filhotes, e ela precisa equilibrar a necessidade de forragear com uma vigilância protetora constante. Enquanto a família do urso pardo estabelece seu território ao longo dos cursos d'água, outras criaturas precisam navegar pela complexa dinâmica social que a primavera traz à paisagem mongol. Entre as mais sociáveis e inteligentes está uma espécie cujo comportamento cooperativo a tornou uma lenda na cultura mongol. A raposa da Cóssia emerge de sua toca na luz do amanhecer, com seus 5 filhotes caindo atrás dela em sua primeira exploração do mundo, além de seu berçário subterrâneo. A raposa da Cóssia é menor que suas primas, as raposas vermelhas. Mas o que lhe falta em tamanho, ela compensa em inteligência social e adaptabilidade. Sua pelagem amarelo clara, perfeitamente camuflada para as pastagens da Mongólia, ondula na brisa da primavera, enquanto ela explora o território ao redor de sua toca. Este não é apenas seu lar, mas parte de uma comunidade maior de raposas da Cóssia, cuja complexa estrutura social contribui para a sobrevivência de todos. Ao contrário da maioria das espécies de raposas, as raposas Corsac são notavelmente sociáveis, frequentemente compartilhando tocas
e praticando estratégias de caça cooperativas. O complexo de tocas sob seus pés se estende por dezenas de metros no subsolo, com múltiplas entradas e câmaras ocupadas por diversas famílias de raposas. Essa vida em comunidade lhes confere vantagens na detecção de predadores, na defesa territorial e no compartilhamento de conhecimento sobre fontes de alimento. Seus filhotes, com apenas 6 semanas de vida, demonstram a energia e a curiosidade ilimitadas que alimentarão seu aprendizado durante os meses cruciais da primavera. Cada um pesa menos de 1 quilo, e suas orelhas enormes e olhos brilhantes lhes conferem uma aparência quase cômica. Mas não há nada de engraçado nos desafios que enfrentam. As taxas de mortalidade entre filhotes de raposa na primavera são altas, e apenas aqueles que aprendem rapidamente as lições da mãe sobreviverão para ver o verão. A raposa-mãe demonstra técnicas de caça aperfeiçoadas ao longo de gerações de evolução da raposa da Córcia. Suas orelhas, grandes, desproporcionais ao tamanho do seu corpo, conseguem detectar o movimento de pequenas presas no subsolo. Ela inclina a cabeça de um lado para o outro, aproveitando a pequena diferença de tempo entre os sons que chegam a cada ouvido para triangular a localização exata da presa escondida. Ao detectar um esquilo terrestre em sua toca, ela começa a cavar com grande intensidade. Os filhotes observam as garras poderosas da mãe escavando a entrada da toca com técnica eficiente e determinada. As raposas de Corsac são escavadoras excepcionais, capazes de criar extensos sistemas de tocas e acessar presas inacessíveis a outros predadores. Quando ela captura o esquilo terrestre com sucesso, ela o traz de volta para os filhotes, permitindo que eles pratiquem suas próprias habilidades de caça na presa já subjugada. Uma série de latidos agudos, vindos de todo o território, alerta a família de raposas sobre a presença de outras raposas. Isso não representa uma ameaça, mas sim uma forma de comunicação dentro da comunidade. As raposas de Corsac desenvolveram um repertório vocal complexo que lhes permite compartilhar informações sobre fontes de alimento, alertas de predadores e limites territoriais. A mãe responde com sua própria série de chamados, mantendo assim as conexões sociais cruciais para a sobrevivência da família. À medida que o dia avança, a família de raposas encontra outros membros de sua comunidade. 2 raposas jovens, de uma toca vizinha, se aproximam cautelosamente. Sua linguagem corporal indica submissão ao status social superior da mãe raposa. Essas interações são cruciais para estabelecer a hierarquia social que regerá o compartilhamento de recursos e a cooperação territorial ao longo da temporada. A caçada continua à medida que a tarde esquenta, enquanto a mãe ensina seus filhotes a reconhecer sinais de atividade de presas. Escavações recentes indicam colônias de esquilos terrestres. Pequenos caminhos na grama revelam rotas regulares de deslocamento de ratazanas e lemingues, e áreas de solo revolvido sugerem atividade de insetos. Cada lição aumenta as chances de sobrevivência dos filhotes. Enquanto as raposas da Córcega aprimoram suas estratégias cooperativas de sobrevivência, as estepes da Mongólia ressoam com sons que anunciam uma das migrações mais espetaculares da Terra. Acima, os chamados característicos dos Grous-donzela anunciam o retorno dessas aves elegantes aos seus locais de reprodução ancestrais. O Grow líder ajusta seu curso levemente, seu olhar atento reconhecendo os marcos que guiaram sua espécie por incontáveis gerações. O Grou-donzela desce em direção às estepes da Mongólia, exausto de uma jornada de milhares de quilômetros. Atrás dele, um bando de quase 200 Grows se espalha pelo céu em uma formação dispersa, cada ave mantendo contato visual com seus vizinhos, enquanto conserva energia por meio de um posicionamento de voo preciso. São viajantes que cruzaram as montanhas mais altas da Terra para chegar a este momento.
Com 1 metro de altura e quase 2 metros de envergadura, os Grouse donzela estão entre as aves mais elegantes que chegam à Mongólia na primavera. Sua plumagem cinza ardósia é acentuada por penas brancas distintas no pescoço e manchas pretas na cabeça, conferindo-lhes uma aparência quase majestosa. No entanto, sua beleza contrasta com a notável robustez que os trouxe de seus locais de inverno, na Índia e no Sudeste Asiático. O Grou líder pousa em um pântano raso criado pelo degelo da primavera, e suas longas pernas imediatamente examinam o fundo lamacento em busca de invertebrados aquáticos. Ao redor dele, outros Grou se espalham pelo pântano. Seus chamados criam uma sinfonia que fala de uma migração bem-sucedida e da urgente tarefa de reprodução. Essas aves têm talvez 6 meses para cortejar, acasalar, criar seus filhotes e se preparar para a viagem de volta antes que o inverno retome as estepes. O cortejo começa quase imediatamente, e os casais que migraram juntos reafirmam seu vínculo por meio de danças elaboradas. Um peixe donzela macho se aproxima de sua parceira de longa data com as asas parcialmente abertas e seu chapéu vermelho vivo, indicando seu status reprodutivo. Ela responde com sua própria demonstração, e juntos, eles iniciam a dança intrincada que os Grouse donzela aperfeiçoaram ao longo de milhões de anos de evolução. A dança é em parte cortejo, em parte estabelecimento de território e em parte ritual de união entre pares. Os Grouse saltam alto, com as asas abertas, chamando uns aos outros com vozes que podem ser ouvidas a quilômetros de distância. Eles se curvam profundamente, circulam com passos delicados e jogam pedaços de vegetação para o ar em gestos que parecem quase brincalhões, mas que cumprem importantes funções biológicas. Laços fortes entre pares são essenciais para a criação bem-sucedida dos filhotes no ambiente desafiador da Mongólia. Após o término do cortejo, a escolha do local do ninho torna-se crucial. Os Grouse donzela da coroa preferem áreas abertas com boa visibilidade para avistar predadores, mas também precisam de acesso à água e fontes adequadas de alimento. A fêmea escolhe uma pequena elevação no pântano, onde a grama oferece alguma cobertura, mas não obstrui sua visão. Lá, ela constrói um ninho simples e põe os 2 ovos que representam seu investimento genético para o futuro. O papel do macho se concentra em defender seu território e ficar de olho em predadores. Seus chamados altos alertam outros Grouse para manterem uma distância respeitosa, ao mesmo tempo em que alertam sua parceira sobre potenciais ameaças. Águias reais, lobos e até ursos cinzentos representam um perigo para os ninhos de Grouse, e a vigilância constante é o preço de uma reprodução bem-sucedida. Uma perturbação à distância atrai a atenção do Grou macho. Uma raposa vermelha se aproxima do pântano, atraída pela abundância de presas criada pela colônia de Grouse. O Grou imediatamente demonstra uma postura ameaçadora, abrindo as asas e gritando alto para encorajar outros machos na área. A resposta combinada de vários Grouse cria tamanha comoção que a raposa, sabiamente, decide procurar outro lugar. À medida que a noite se aproxima, os pares de Grouse se estabelecem nos limites de seu território. Cada família reivindicando uma parte do pântano que atenderá às suas necessidades durante a época de reprodução. Amanhã, a árdua tarefa de construir o ninho e botar os ovos os aguarda, mas esta noite é hora de descansar e desfrutar da tranquila satisfação de ter concluído com sucesso uma das migrações mais desafiadoras da natureza. O sucesso desses magníficos Grouse em alcançar seus locais de reprodução cria oportunidades em todo o ecossistema, pois sua presença atrai predadores e necrófagos, enquanto suas atividades atraem presas para outras espécies. Entre os que se beneficiam de seu retorno está um caçador experiente.
cujas técnicas de perseguição paciente o tornam um dos predadores mais eficientes da Mongólia. O Manu, ou gato de Pallas, emerge de seu poleiro rochoso ao anoitecer. Sua constituição robusta é perfeitamente adaptada para caçar em condições de pouca luz, quando muitas de suas presas preferidas estão mais ativas. O Manu se move pela pastagem como uma sombra líquida, posicionando cada pata com precisão deliberada para evitar o menor ruído. De tamanho semelhante ao de um gato doméstico, mas com constituição muito mais robusta, o Manu parece quase redondo devido à sua pelagem incrivelmente densa. É um dos pequenos predadores mais especializados da Terra, perfeitamente desenvolvido para caçar nas condições adversas das estepes da Ásia Central. Sua pelagem cinza claro, com listras escuras sutis, proporciona uma camuflagem excepcional contra a grama seca e os afloramentos rochosos de seu território. As características mais marcantes do Manu são o focinho achatado e as orelhas baixas, adaptações que lhe permitem espiar por cima de rochas e tufos de grama, mantendo a maior parte da cabeça escondida. Suas pupilas permanecem redondas, mesmo sob luz forte, ao contrário das dos gatos domésticos, uma adaptação ao seu estilo de vida de caça crepuscular. A caçada desta noite se concentra em uma colônia de pica-paus, que habita uma encosta rochosa perto do limite do território dos Grows. Os pica-paus são pequenos parentes dos coelhos que vivem em complexos sistemas de tocas entre as rochas, comunicando-se entre si por meio de guinchos agudos que podem alertar toda a colônia sobre o perigo. O sucesso da caça ao pica-pau depende de absoluta discrição e precisão no momento certo. O gato se posiciona a favor do vento em relação à colônia de picas, usando as formações rochosas para ocultar sua aproximação. Suas pernas curtas, que podem parecer uma desvantagem em comparação com outros felinos, permitem que ele mantenha um perfil incrivelmente discreto enquanto persegue. Ele pode se achatar contra o chão até parecer apenas mais uma pedra na paisagem. Um jovem pica vagueia para longe da segurança das rochas, em busca de vegetação fresca ao anoitecer. O Manu fica paralisado, calculando a distância e o ângulo de aproximação com precisão predatória. Ao contrário dos felinos, que dependem de velocidade e agilidade, o Manu é um caçador paciente, disposto a esperar imóvel por horas até que a oportunidade perfeita se apresente. Quando ataca, sua eficácia é devastadora. O Manu avança em um ataque curto e poderoso, com movimentos quase rápidos demais para serem acompanhados. O pica mal tem tempo de soltar seu grito de alarme antes que suas poderosas mandíbulas ponham fim à caçada. A mordida letal do Manu é precisa e instantânea, aperfeiçoada ao longo de milhões de anos de evolução. Uma caça bem-sucedida não só fornece nutrição imediata, como também demonstra as técnicas de caça que tornam os Manus predadores tão eficazes, apesar de sua aparência aparentemente desajeitada. Sua pelagem densa proporciona isolamento térmico, que lhes permite caçar com eficácia em temperaturas que desacelerariam outros felinos. Seu estilo de perseguição paciente conserva energia e maximiza as chances de sucesso. Ao transportar suas presas para um local seguro para a alimentação, o Manu demonstra outra adaptação crucial. Ao contrário da maioria dos felinos, os Manus raramente sobem em árvores. Em vez disso, usam fendas de rochas e tocas abandonadas como abrigo. Suas tocas costumam ser redes complexas que lhes fornecem múltiplas rotas de fuga e proteção contra predadores maiores. A noite é uma criança, e a caça do Manu está longe de terminar. A primavera traz inúmeras oportunidades, à medida que as espécies de presas emergem da dormência do inverno e iniciam suas próprias atividades reprodutivas. Animais jovens, inexperientes em evitar predadores, são presas mais fáceis do que adultos, cautelosos, que sobreviveram aos desafios do inverno.
O Manu aproveitará essa abundância sazonal para acumular reservas de energia para a próxima temporada de acasalamento. As estepes da Mongólia ganham vida sob o sol implacável do verão, onde meses atrás o gelo e a neve criavam uma paisagem de silêncio cristalino. Agora, ondas de grama verde se estendem até o horizonte, criando um oceano de vegetação que parece pulsar com vitalidade. Esta é a estação da abundância, quando meses de energia e paciência acumuladas dão frutos. Os filhotes nascidos na primavera agora enfrentam os testes definitivos de sobrevivência, enquanto os adultos precisam equilibrar suas próprias necessidades com as demandas da criação da próxima geração. A competição é intensa, as oportunidades são ilimitadas, e o que está em jogo é a continuidade de linhagens que remontam a milhões de anos. Aqui, onde o inverno exigia resistência e adaptação à primavera, o verão exige velocidade, força e a capacidade de aproveitar as oportunidades quando elas surgem. Bem-vindo ao verão mongol, a estação em que a sobrevivência se torna uma arte da abundância. A presença do leopardo das neves na paisagem de verão da Mongólia parece quase contraditória. Uma criatura tão perfeitamente adaptada à altitude e ao frio que seu próprio nome evoca o inverno. No entanto, aqui ele prospera, aproveitando o terreno rochoso e os vales montanhosos mais frios para escapar do calor, enquanto caça presas que também buscaram refúgio nesses santuários elevados. Pesa quase 60 quilos e seus músculos estão escondidos sob uma pelagem tão densa que o faz parecer maior e mais redondo do que realmente é. Sua característica mais marcante é a cauda incrivelmente longa, quase tão longa quanto o corpo, que desempenha múltiplas funções cruciais para sua sobrevivência. No verão, a cauda atua como um contrapeso durante os movimentos precisos de perseguição, necessários para caçar em terrenos rochosos, enquanto no inverno se transforma em um cobertor quente que envolve seu corpo enquanto dorme. A área de distribuição do leopardo das neves, no verão, abrange dezenas de quilômetros quadrados de terreno acidentado, desde altos picos de montanhas até vales de baixa altitude, onde suas presas se concentram em torno de fontes de água. É um caçador solitário, que depende da furtividade e do poder explosivo em vez das estratégias cooperativas dos lobos ou das técnicas de caça de resistência de outros felinos. Sua taxa de sucesso na caça é uma das mais altas entre os grandes predadores, uma necessidade em um ambiente onde as oportunidades podem estar separadas por dias ou semanas de viagem. De seu poleiro na rocha, ele observa um pequeno rebanho de cabras montesas subir uma encosta distante. Essas cabras selvagens estão entre suas presas favoritas, grandes o suficiente para fornecer uma refeição farta e possuindo a agilidade e a furtividade que as tornam oponentes dignos de um dos caçadores mais habilidosos da natureza. A caçada começa com uma observação paciente. Leopardos das neves são conhecidos por rastrear suas presas por dias, aprendendo padrões de movimento, identificando os indivíduos mais fracos ou vulneráveis. Esta fêmea está rastreando esta manada de ibex há 3 dias e observou que um dos adultos apresenta sinais de claudicação, o que dificulta a fuga durante a perseguição. Ele inicia a descida do afloramento rochoso com graça fluida, suas patas grandes agindo como raquetes de neve naturais, mesmo em rocha nua, distribuindo seu peso para evitar que pedras soltas denunciem sua presença. Seus movimentos são tão controlados que ele parece fluir como água sobre o terreno acidentado. Cada passo é dado com precisão perfeita e seu excelente equilíbrio lhe permite transpor encostas que desafiariam até uma cabra montesa. A área de caça abrange quase 2 quilômetros de terreno acidentado, e o leopardo das neves aproveita cada dobra da paisagem, cada formação rochosa, cada sombra para se manter escondido.
Sua pelagem clara, com seus padrões característicos de roseta, contrasta com as texturas variadas das pedras e da vegetação esparsa. É um mestre da caça tridimensional, movendo-se com igual conforto horizontalmente ao longo de encostas e verticalmente ao longo de penhascos, aparentemente impossíveis de escalar. Quando finalmente se posiciona sobre o íbex pastando, o leopardo das neves demonstra por que é considerado um dos predadores mais habilidosos do mundo. Ele salta das rochas, cobrindo quase 15 metros, e ataca com tanta força que o íbex não tem chance de escapar. A presa é limpa e eficiente, um testemunho de habilidades de caça aprimoradas ao longo de milhões de anos de evolução. Embora os métodos de caça solitários do leopardo das neves exemplifiquem a excelência individual, as estepes de verão também demonstram o poder da inteligência coletiva e da cooperação social. Enquanto o leopardo arrasta sua presa para uma área de alimentação isolada, os chamados característicos das gazelas da Mongólia ecoam pelas pastagens. Uma grande manada se aproxima de uma fonte de água. Seus movimentos sincronizados criam um espetáculo que ilustra as vantagens da vida em grupo em terreno aberto. O rebanho conta com centenas de animais, e suas silhuetas brancas e castanhas criam um tapete ondulado de movimento pelas estepes verdejantes. As gazelas da Mongólia estão entre as espécies de antílope mais graciosas, construídas para velocidade e resistência, com pernas longas e esguias e corpos aerodinâmicos que parecem ter sido projetados por engenheiros aeroespaciais. Cada animal pesa cerca de 30 quilos, o tamanho perfeito para a aceleração explosiva, mantendo a resistência necessária para as migrações de longa distância que definem sua existência. Os animais à frente da manada aproximam-se da fonte de água com extrema cautela, com seus grandes olhos escuros constantemente à procura de predadores, enquanto seus olfatos sensíveis detectam qualquer rastro trazido pelo vento. As gazelas desenvolveram uma percepção de perigo quase sobrenatural, com sentidos tão aguçados que conseguem detectar predadores a distâncias que permitem que toda a maná, ou da manada, escape até mesmo da perseguição mais rápida. Ao chegarem à costa, as primeiras gazelas demonstram a vigilância coordenada que torna grandes manadas tão eficazes em evitar predadores. Enquanto alguns animais bebem, outros vigiam, criando um sistema de segurança em que cada indivíduo se beneficia da vigilância do grupo. Suas cabeças se movem em um ritmo constante, levantando-se para observar os arredores entre os goles, e suas orelhas giram independentemente para ouvir sons vindos de todas as direções. Uma mudança sutil no vento traz um aroma que imediatamente dispara o alarme. A fêmea líder levanta-se a cabeça bruscamente, com as narinas dilatadas e o corpo tenso, pronta para fugir instantaneamente. Sua postura alarmada é imediatamente percebida pelos animais próximos e, em segundos, toda a manada está alerta, com centenas de cabeças voltadas para a ameaça potencial. Este é o poder da inteligência coletiva, onde a informação se espalha pelo grupo mais rápido do que qualquer indivíduo seria capaz de processar e reagir ao perigo. A ameaça se materializa quando uma matilha de lobos atinge o topo de uma serra distante, ainda a mais de 1 quilômetro de distância, mas avançando com um ritmo determinado que indica uma expedição de caça. Para os lobos, a matilha de gazelas representa uma oportunidade, mas para as gazelas, é uma prova das estratégias de sobrevivência que mantiveram sua espécie viva por milhões de anos. O que se segue é uma das demonstrações mais espetaculares de velocidade e resistência da natureza. As gazelas não fogem simplesmente, mas executam uma evacuação coordenada que maximiza as chances de sobrevivência de todo o grupo. A manada se divide em vários grupos,
cada um se movendo em direções ligeiramente diferentes para confundir os predadores e impedir que os lobos concentrem seu ataque em um único grupo. As gazelas podem atingir velocidades de 60 km por hora, mas ainda mais importante, conseguem manter altas velocidades por longas distâncias, o que esgotaria a maioria dos predadores. Seu andar de corrida é uma maravilha de eficiência, com saltos que parecem mal tocar o chão antes de impulsioná-las para a frente novamente. Esse comportamento é chamado de salto de mola, uma demonstração de alta energia que serve tanto para confundir os predadores quanto para demonstrar sua aptidão física aos outros membros da manada. Os lobos, reconhecendo a futilidade de perseguir adultos saudáveis, concentram sua atenção em animais jovens, velhos ou feridos, que podem não conseguir acompanhar a matilha principal. Essa pressão de seleção natural garante que apenas as gazelas mais aptas sobrevivam para se reproduzir, mantendo assim a saúde geral e a dinâmica populacional. À medida que a ameaça imediata passa e o rebanho se reagrupa a vários quilômetros de distância, as gazelas retomam o pastoreio, com a eficiência serena de animais que enfrentaram e superaram tais desafios inúmeras vezes. Sua estrutura social, baseada na fluidez da participação em grupos e na vigilância coletiva, representa uma das estratégias mais bem-sucedidas da evolução para a sobrevivência em terrenos abertos. A natureza dramática da fuga do rebanho de gazelas cria oportunidades em todo o ecossistema, pois seu movimento alimenta e guia a caça de insetos e pequenas presas, enquanto sua presença atrai uma variedade de predadores e necrófagos. Entre os beneficiados por essa atividade está uma das aves mais inteligentes e adaptáveis da Mongólia, uma espécie cuja capacidade de resolução de problemas e cooperação social rivaliza com a dos primatas. O corvo de capuz pousa perto da área onde as gazelas estavam bebendo, e seu olhar atento registra imediatamente as oportunidades criadas por sua presença recente. O corvo de capuz tem quase meio metro de altura, e seu corpo cinza contrasta fortemente com a cabeça e as asas pretas que conferem à espécie sua aparência distinta. Mas tamanho e coloração são os aspectos menos notáveis desta ave. O que torna os corvos de capuz extraordinários é sua inteligência, capacidade de resolução de problemas e comportamentos sociais complexos, que lhes permitiram prosperar em ambientes que vão da tundra ártica aos centros urbanos. Ele se aproxima da costa com um andar confiante de uma criatura que aprendeu a tirar proveito de cada situação. A presença recente da manada de gazelas perturbou os insetos, deixou vegetação para trás e criou pequenas poças onde os invertebrados aquáticos agora estão expostos. Para um onívoro oportunista como o corvo de capuz, isso representa uma gama de possibilidades. A primeira descoberta é um grupo de besouros rola-bosta processando fezes de gazela. A maioria das aves ignoraria uma presa tão desagradável, mas o corvo reconhece seu valor proteico e seus benefícios nutricionais. Ele usa seu bico poderoso para capturar os besouros com precisão cirúrgica, demonstrando a destreza manual que torna os corvídeos forrageadores tão eficazes. Um movimento em águas rasas chama sua atenção, e ele mergulha para à frente com a confiança de um pássaro que se sente em casa tanto em terra quanto na água ou no ar. Pequenos peixes, capturados nas poças deixadas pela queda d'água, proporcionam outra oportunidade. A técnica de pesca do corvo combina paciência com ação explosiva, com precisão suficiente para capturar peixes em águas quase rasas. Mas a busca individual por alimento é apenas parte da estratégia de sobrevivência do corvo de capuz. Uma série de chamados agudos, vindos de toda a área, o alertam para a presença de sua parceira e seus filhotes.
O grupo familiar se aproxima com movimentos coordenados, que revelam horas de caça cooperativa e aprendizado compartilhado. Não se trata apenas de uma família, mas de uma equipe de resolução de problemas, onde as descobertas de cada membro beneficiam todo o grupo. Os jovens corvos, quase adultos, mas ainda aprendendo habilidades cruciais de sobrevivência, observam a mãe demonstrar o uso de ferramentas. Ela encontra um graveto do tamanho e formato certos e o usa para sondar fendas nas rochas onde insetos possam estar se escondendo. Esse é um comportamento aprendido, transmitido de geração em geração pelos corvos, que descobriram que a inteligência pode ser tão eficaz quanto a força física na obtenção de recursos. Uma comoção ao longe chama a atenção da família dos corvos. Uma águia real capturou uma presa, e onde grandes predadores estão se alimentando, sempre há oportunidades para necrófagos astutos. Os corvos alçam voo com batidas de asas poderosas, seu voo direto e determinado, em direção a uma oportunidade de compartilhar recursos. A aproximação deles ao local de presa da águia demonstra a complexa inteligência social que torna os corvídeos uma espécie tão bem-sucedida. Em vez de se precipitarem de forma imprudente, eles estabelecem uma hierarquia de aproximação, onde as aves mais experientes testam a tolerância da águia, enquanto os membros mais jovens da família aguardam a distâncias seguras. Quando a águia se afasta da presa para beber água, os corvos se aproximam rápida e eficientemente, pegando o que conseguem carregar antes de recuar para um lugar seguro. Esse comportamento de busca por alimentos não é apenas oportunista, mas parte de uma estratégia abrangente de sobrevivência, que inclui busca por alimento, uso de ferramentas, resolução cooperativa de problemas e sistemas complexos de comunicação. O sucesso do corvo na paisagem de verão da Mongólia demonstra que inteligência e adaptabilidade podem ser tão eficazes quanto a destreza física na luta pela sobrevivência. À medida que o verão atinge seu auge e a competição por recursos se intensifica, alguns dos caçadores mais talentosos da Mongólia se preparam para seu período mais desafiador. Enquanto os corvos de capuz demonstram o poder da inteligência e da cooperação, outro predador personifica a suprema destreza individual na caça e a adaptação especializada. Na escuridão crescente da noite de verão, quando o calor do dia finalmente começa a diminuir, a coruja pequena emerge de seu poleiro em uma fenda rochosa. Seu voo silencioso dá início a mais uma noite de predação que exibirá algumas das tecnologias de caça mais sofisticadas da natureza. A aparência da coruja orelhuda é uma obra-prima da engenharia evolutiva, projetada com um único propósito: predação silenciosa e eficiente em condições de pouca luz. Seu disco facial, formado por penas especializadas, atua como um refletor parabólico, canalizando ondas sonoras diretamente para suas aberturas auriculares assimétricas. Isso lhe confere uma audição tridimensional tão precisa que ela pode localizar e capturar presas na escuridão total, usando apenas o som para guiar seu ataque. Seus tufos de orelha, que dão nome à espécie, não são propriamente orelhas, mas penas que ajudam a disfarçar sua silhueta ao pousar durante o dia. Suas verdadeiras adaptações para a caça são muito mais sutis e infinitamente mais eficazes. As bordas dianteiras de suas penas primárias de voo são providas de franjas macias que interrompem o fluxo de ar, eliminando o assobio que outras aves emitem ao voar. É literalmente um caçador silencioso, capaz de se aproximar de sua presa sem qualquer sinal acústico de sua presença. Ao cair da noite, a coruja inicia sua patrulha sistemática em seus territórios de caça, que abrangem vários quilômetros quadrados de habitat diverso. Seus olhos grandes, proporcionalmente maiores do que os de qualquer outra espécie de ave, capturam a luz disponível,
com a eficiência de um equipamento militar de visão noturna. Mas, diferentemente de dispositivos tecnológicos, seus olhos são integrados a um cérebro capaz de processar informações visuais e coordená-las com dados acústicos para criar um mapa tridimensional completo de seus arredores. Ela localiza sua primeira presa da tarde apenas pelo som. Um camundongo do campo se movendo pela grama a quase 100 metros de distância cria vibrações tão sutis que o ouvido humano jamais conseguiria detectá-las. Mas a audição da coruja é tão aguçada que ela não apenas ouve o movimento, como também consegue determinar a espécie, o tamanho e a direção exatos da viagem. Ela ajusta sua trajetória de voo de acordo, aproximando-se a favor do vento, para evitar ser detectada pelo cheiro. O ataque, quando acontece, é poesia em movimento. A coruja desce do céu como um míssil emplumado, com as garras estendidas para a frente e as asas retraídas para reduzir seu perfil. Ela ataca com precisão cirúrgica, penetrando diretamente no crânio da presa, encerrando a caçada instantaneamente. Toda a sequência, desde a detecção inicial até a morte, dura menos de 30 segundos e não produz nenhum som audível ao ouvido humano. As corujas orelhudas são especialistas na caça de pequenos mamíferos, e sua presença em um ecossistema costuma ser um indicador de populações saudáveis de roedores. Durante o verão, quando as presas são abundantes e as noites são curtas, elas precisam caçar com a máxima eficiência para coletar alimento suficiente para si e para seus filhotes em crescimento. Seu ninho, localizado em um antigo ninho de pega apropriado para seu próprio uso, abriga 3 filhotes de coruja, cujo rápido crescimento exige alimentação constante. O voo de retorno ao ninho demonstra outra adaptação notável. Apesar de transportar presas com quase metade do seu peso, o voo da coruja é completamente silencioso. Suas penas especializadas e o posicionamento preciso das asas permitem que ela mantenha a sustentação e a manobrabilidade enquanto carrega cargas consideráveis, uma habilidade crucial para um predador que frequentemente precisa transportar alimentos por longas distâncias. Seu território de caça se sobrepõe ao de vários outros predadores noturnos, criando uma complexa rede de competição e compartilhamento de recursos. Os manus caçam no nível do solo, concentrando-se em presas que vivem em tocas, enquanto dominam o nicho de caça aérea. As águias reais dominam a caça diurna, enquanto elas dominam a caça noturna. Essa separação temporal e espacial permite que várias espécies de predadores coexistam no mesmo ambiente sem competir diretamente pelos mesmos recursos. À medida que a noite se aproxima e sua caça continua, a coruja pequena personifica essa adaptação perfeita à predação noturna. Sua taxa de sucesso se aproxima de 90%, muito superior à da maioria dos predadores, demonstrando a eficácia de suas adaptações especializadas de caça. É a prova viva de que, na economia da natureza, a especialização e a eficiência triunfam sobre a força bruta. A grande roda gira novamente, e a Mongólia sente os primeiros sussurros de mudança com a chegada do outono, como um mestre da pintura com uma paleta de dourado e carmesim. Através das vastas estepes, o verde infinito do verão começa a se transformar em tons quentes que logo darão lugar ao silêncio cristalino do inverno. Não se trata de uma simples mudança de estações, mas de uma corrida contra o tempo em que cada criatura deve equilibrar a urgência da preparação com as oportunidades que a abundância ainda oferece. O ar agora carrega novas mensagens, mudanças sutis de temperatura e umidade que despertam instintos apurados ao longo de milhões de anos. As horas de luz do dia estão visivelmente mais curtas, ativando os relógios biológicos que guiam as estratégias de sobrevivência desde os primórdios da vida. A abundância do verão atinge seu auge,
mesmo com os primeiros sinais da chegada do inverno, criando uma atmosfera de urgência mal contida. Esta é a estação das últimas oportunidades, em que os animais precisam completar seus preparativos para o inverno, enquanto continuam a aproveitar recursos que logo desaparecerão. A sobrevivência está em jogo, e somente aqueles que conseguirem equilibrar oportunidade e preparação verão outra primavera. O tigre siberiano representa o ápice da evolução felina, o maior felino do mundo e um dos predadores mais bem adaptados, já criados pela seleção natural. Pesando mais de 200 quilos, sua constituição robusta é sustentada por músculos que geram uma força explosiva capaz de abater presas muito maiores do que ele. Apesar de sua presença imponente, ele se move pela paisagem outonal com a graça silenciosa que torna todos os felinos caçadores tão eficazes. Sua pelagem começou a se transformar, passando da cor mais clara do verão para uma pelagem espessa e laranja clara, com listras pretas características que a ajudarão a sobreviver ao inverno que se aproxima. Cada padrão de listras é único, tão característico quanto as impressões digitais humanas, e serve como uma camuflagem tão eficaz que esse enorme predador pode praticamente desaparecer entre as sombras da floresta e a grama alta. O território que ele patrulha abrange mais de 400 quilômetros quadrados de habitats variados, desde florestas densas a campos abertos e as margens de pântanos onde as presas vêm beber. Este não é apenas um local de caça, mas uma base de recursos cuidadosamente mantida que ele defendeu de outros tigres, ursos e da invasão humana. Cada ponto de referência, cada trilha de caça, cada fonte de água lhe é intimamente familiar, um conhecimento acumulado ao longo de anos de exploração solitária. Sua prioridade mais urgente é acumular reservas de gordura que lhes permitam sobreviver aos magros meses de inverno. Caçar no outono exige estratégias diferentes das do verão, pois as presas se tornam mais cautelosas e difíceis de abordar. Eles precisam equilibrar o gasto energético com a ingestão calórica, aproveitando ao máximo cada caçada e evitando ferimentos que podem ser fatais quando não há atendimento médico disponível, e a recuperação é retardada pelas baixas temperaturas. Uma série de pegadas recentes na terra fofa perto de um riacho indicam a passagem recente de um javali, uma de suas presas favoritas. As pegadas contam uma história que só um predador experiente pode interpretar. Um grupo de 5 adultos e vários juvenis, movendo-se em direção a uma vegetação densa de difícil acesso, mas onde a caça pode resultar em múltiplas mortes. A perseguição começa com a paciência infinita que caracteriza os grandes predadores. Ele segue a trilha com sentidos tão aguçados que consegue detectar onde os animais pisaram, quando pararam para se alimentar, e para onde estavam olhando quando detectaram sua presença distante horas antes. Seus pés grandes, equipados com garras retráteis e acolchoamento espesso, permitem que ele se mova silenciosamente por terrenos que denunciariam predadores menores. A técnica de caça do tigre combina força bruta com estratégia sofisticada. Ao contrário dos felinos menores, que dependem principalmente da furtividade e da surpresa, ele possui a força necessária para dominar sua presa por meio do confronto direto, quando necessário. Suas presas, com quase 7 centímetros de comprimento, são projetadas para dar mordidas letais que penetram diretamente na medula espinhal, encerrando brigas instantaneamente e impedindo que as presas alertem outros animais sobre sua presença. Quando ele finalmente localiza o javali se alimentando em uma floresta de carvalhos, ele demonstra por que os tigres siberianos sobreviveram em dois ambientes mais desafiadores da Terra. Seu ataque é uma obra-prima de violência controlada, atacando com tamanha velocidade e poder que o maior javali do grupo não tem chance de usar suas formidáveis presas para se defender. A presa fornece carne suficiente para vários dias,
permitindo-lhe conservar energia, já que a chegada do inverno torna a caça cada vez mais difícil. Enquanto os métodos de caça solitários do tigre demonstram a excelência individual, adaptada para sobreviver a invernos rigorosos, as estepes de outono testemunham uma das exibições mais espetaculares da natureza. Um grande número de aves aquáticas embarcam em suas jornadas para seus distantes locais de inverno. Bem acima, a distinta formação em V dos gansos de cabeça listrada voa pelo céu, seus chamados ecoando pela paisagem, enquanto eles realizam uma das migrações mais desafiadoras do reino animal. O ganso indiano enfrenta um desafio migratório que parece desafiar as leis da física e da fisiologia. Essas aves extraordinárias cruzam as montanhas mais altas da Terra, voando em altitudes onde os níveis de oxigênio são tão baixos que a maioria dos animais perderia a consciência em minutos. A jornada dos locais de reprodução na Mongólia até os locais de inverno na Índia exige que eles cruzem o Himalaia em altitudes superiores a 9.000 metros, uma altitude maior do que a alcançada pela maioria das aeronaves comerciais. O ganso líder da formação já fez essa jornada 12 vezes, e sua experiência é crucial para a sobrevivência das aves mais jovens que o seguem. Ele pesa pouco mais de 2 quilos. Seu corpo é uma maravilha da engenharia, projetado especificamente para voos em grandes altitudes. Seus pulmões são mais eficientes do que os de outras aves aquáticas. Seu sangue transporta oxigênio com mais eficiência, e os músculos das asas geram energia com o mínimo de desperdício. A formação em V que mantém não só alcança eficiência aerodinâmica, como também economiza energia considerável. Serve também como um sistema de comunicação onde cada ave pode monitorar a condição e o status de suas vizinhas. Quando uma mostra sinais de fadiga, as outras ajustam seus padrões de voo para fornecer suporte adicional. Isso é cooperação em sua forma mais sofisticada, onde a sobrevivência individual depende inteiramente do sucesso do grupo. À medida que o bando se aproxima das encostas, onde sua jornada se tornará verdadeiramente desafiadora, os gansos demonstram as adaptações fisiológicas que tornam sua migração possível. Sua frequência respiratória aumenta drasticamente à medida que os níveis de oxigênio começam a diminuir, mas sua hemoglobina especializada continua a extrair oxigênio suficiente do ar cada vez mais rarefeito. A regulação da temperatura corporal permite que funcionem em condições em que a pele exposta congelaria instantaneamente. Escalar altas montanhas testa todos os aspectos de sua preparação e condicionamento. As correntes de vento tornam-se violentas e imprevisíveis, capazes de dispersar formações e forçar as aves a navegar sozinhas por passagens nas montanhas, onde um único erro de navegação significa a morte. O ganso líder usa pontos de referência invisíveis ao olho humano, variações do campo magnético e navegação estelar para manter seu curso em condições que testariam aeronaves sofisticadas. Em grandes altitudes, sobrevoando picos onde a temperatura do ar cai para menos 40 graus Celsius e os níveis de oxigênio são inferiores a 1/3 dos níveis do mar, os gansos atingem um estado de desempenho fisiológico quase milagroso. Suas batidas de asas se intensificam para manter a sustentação no ar rarefeito. Sua frequência cardíaca aumenta para circular seu sangue especializado com mais eficiência, e sua função cerebral permanece ágil o suficiente para navegar usando marcos celestes, quase invisíveis através da fina atmosfera. A descida ao ar mais quente do subcontinente indiano traz consigo os seus próprios desafios, uma vez que os gansos têm de se reajustar aos níveis mais elevados de oxigênio e pressão atmosférica, mantendo ao mesmo tempo a formação compacta que garante que nenhuma ave fica para trás. A sua chegada aos seus locais de invernada ancestrais
representa o culminar bem-sucedido de uma das jornadas mais exigentes da natureza, uma prova do poder da evolução para resolver desafios aparentemente impossíveis. O sucesso de sua migração cria oportunidades em todo o ecossistema que eles deixaram para trás, pois sua partida elimina essa competição por recursos, enquanto seu retorno a cada primavera traz nutrientes de ecossistemas distantes. Entre os que se beneficiam da dinâmica mutável do outono está um mestre da furtividade e da paciência, cujas estratégias de caça são perfeitamente adequadas à crescente concentração de presas em torno de fontes de água cada vez mais escassas. O lince eurasiático emerge da densa copa da floresta ao anoitecer. Sua pelagem manchada proporciona uma camuflagem perfeita entre as sombras e as folhas caídas. O lince eurasiático representa o equilíbrio perfeito entre potência e furtividade, com tamanho suficiente para capturar presas de tamanho considerável, mantendo a fluidez e a graça que tornam todos os felinos caçadores tão eficazes. Pesa quase 20 quilos e sua estrutura musculosa é sustentada por pernas tão longas que lhe conferem uma aparência quase sobrenatural ao se mover pela floresta outonal. Suas características mais marcantes são os tufos proeminentes nas orelhas e a juba facial, que aprimoram sua audição já aguçada, permitindo-lhe detectar o movimento de presas a distâncias que desafiariam os equipamentos de vigilância eletrônica. Sua pelagem outonal tornou-se espessa e exuberante, e seu fundo cinza claro, marcado por manchas pretas características, proporciona uma camuflagem tão eficaz que praticamente desaparece entre cascas de árvores e folhas caídas. As grandes patas cobertas de pelos que conferem à espécie sua aparência distinta têm múltiplas funções. Servem como raquetes de neve no inverno e proporcionam um movimento silencioso durante todo o ano. O território de caça do lince foi cuidadosamente estabelecido ao longo de vários anos de exploração e competição com outros predadores. Ele conhece cada trilha, cada fonte de água e cada área protegida onde suas presas podem se refugiar durante tempestades. Esse conhecimento profundo do ambiente é crucial para o sucesso da caça, já que os linces são predadores de emboscada que dependem da posição e do momento certo, em vez de longas perseguições para capturar suas presas. O alvo desta noite é uma pequena manada de corças que usa uma trilha específica para chegar a um riacho onde a maré baixa do outono concentra os depósitos minerais de que necessitam. O lince observa seus padrões há vários dias, anotando o ritmo de seus movimentos e identificando a rota que oferece as melhores oportunidades de emboscada. A perseguição demonstra por que o lince é considerado um dos caçadores mais habilidosos das florestas do norte. Ele se aproxima do local da emboscada seguindo uma rota sinuosa que o mantém a favor do vento, aproveitando ao máximo qualquer abrigo disponível. Seus movimentos são tão controlados que ele parece fluir como um líquido pela floresta, parando frequentemente para examinar o ar e ouvir qualquer som que possa indicar que foi detectado. Ao chegar ao local escolhido para a emboscada, um tronco de árvore caído que serve tanto como esconderijo quanto como plataforma de lançamento, ele se refugia na quietude absoluta que caracteriza os caçadores felinos. Sua paciência é lendária entre os predadores, com casos documentados de linces esperando imóveis por horas até que a oportunidade perfeita se apresente. Essa conservação de energia é crucial para um caçador solitário, que precisa ter sucesso em uma alta porcentagem de suas tentativas de caça. O veado se aproxima com os movimentos cautelosos de uma presa que sobreviveu tempo suficiente para compreender os perigos do entorno. A corça líder para frequentemente, examinando o ar e a floresta em busca de qualquer sinal de ameaça. Mas o lince escolheu sua posição muito bem, permanecendo perfeitamente escondido
até que os veados estejam dentro do alcance. O ataque, quando ocorre, é devastadoramente eficaz. O lince se lança do tronco com força explosiva, percorrendo a distância até seu alvo em um único salto. Seu golpe é direcionado com precisão cirúrgica à nuca, onde suas poderosas mandíbulas podem desferir a mordida fatal que corta instantaneamente a medula espinhal. Toda a sequência dura menos de 3 segundos, do lançamento à morte, demonstrando a destreza caçadora que permite ao lince prosperar em comunidades de predadores competitivos. Uma caçada bem-sucedida não só fornece nutrição imediata, como também demonstra técnicas de caça que serão cruciais à medida que o inverno se aproxima e as presas se tornam escassas e mais cautelosas. O lince armazena o restante da presa em um local seguro, retornando para se alimentar por vários dias, enquanto continua a caçar presas adicionais para acumular as reservas de gordura necessárias para sobreviver ao inverno. Enquanto o lince se alimenta de sua presa, os sons da migração outonal preenchem o ar noturno acima dele, enquanto outra espécie embarca na jornada épica que definirá sua estratégia de sobrevivência para o inverno que se aproxima. Os gritos dos cisnes bravos ecoam no céu que escurece, enquanto essas aves magníficas se reúnem em preparação para sua partida para distantes áreas de inverno, onde aguardarão o rigoroso inverno mongol. O cisne bravo personifica a elegância e força em igual medida, sendo a maior de todas as espécies de cisne e uma das aves mais magníficas do hemisfério norte. Os adultos podem pesar mais de 15 quilos e atingir uma envergadura de quase 3 metros, mas se movem na água com tanta graça natural que parecem desafiar a gravidade. Sua plumagem branca pura, sem nenhuma marcação de cor, exceto o padrão amarelo e preto brilhante em seus bicos, cria um forte contraste com as águas escuras dos lagos de outono da Mongólia. O grupo familiar é composto por 2 adultos e 3 cisnes jovens, nascidos no início do verão, quase adultos, mas ainda com a plumagem acinzentada que os identifica como juvenis. Esta será a primeira migração dos jovens cisnes, uma jornada de mais de 4.000 quilômetros que testará todos os aspectos de seu desenvolvimento físico e comportamento aprendido. Sua sobrevivência depende não apenas de seu próprio condicionamento, mas também de sua capacidade de aprender com seus pais experientes. Preparar-se para a migração envolve mais do que simplesmente voar para o sul quando o tempo esfria. Os cisnes bravos precisam acumular reservas significativas de gordura para abastecer seus voos de longa distância, ao mesmo tempo em que desenvolvem os músculos de voo necessários para sustentar um voo potente por horas, em altitudes onde as condições climáticas podem mudar de calmas para perigosas em questão de minutos. Eles têm se alimentado intensamente de vegetação aquática e invertebrados, convertendo cada caloria disponível em reservas de energia que lhes permitirão viajar. A dinâmica social da migração dos cisnes é tão complexa quanto a de qualquer espécie. Grupos familiares precisam coordenar sua partida com outras famílias para formar grandes bandos que garantam a segurança do grupo durante a perigosa jornada. A liderança se alterna entre adultos experientes, e os pássaros se revezam na exigente posição frontal da formação em V, onde quebram a resistência do ar para os seguidores. À medida que a noite se aproxima e as condições climáticas favoráveis prevalecem, os cisnes iniciam os rituais pré-voo que sinalizam sua partida iminente. Eles chamam uns aos outros com as vocalizações de trombeta que dão nome aos cisnes bravos, uma comunicação que serve para coordenar o bando e garantir que os grupos familiares permaneçam juntos durante o voo desafiador que os espera. A decolagem em si é um espetáculo de potência e coordenação. Apesar do tamanho, os cisnes são excelentes voadores quando estão no ar, mas para tirar seu considerável volume da água,
precisam correr pela superfície do lago. Os pais guiam seus filhotes em um esforço sincronizado, batendo as asas vigorosamente enquanto seus pés palmados correm pela água, até que a velocidade suficiente gere sustentação. O som de suas asas se espalha pelo lago como um trovão distante, uma sinfonia de despedida para a paisagem que deixam para trás. Uma vez no ar, os cisnes demonstram a resistência e as habilidades de navegação que tornam sua migração possível. Eles conseguem manter velocidades de 60 km por horas, voando em altitudes que lhes permitem aproveitar correntes de ar favoráveis e evitar condições climáticas adversas. Seus sistemas internos de navegação, que combinam sensibilidade magnética com reconhecimento de marcos celestes, os guiam pelas rotas que sua espécie segue há milhares de gerações. O voo em formação atende a múltiplos propósitos além da eficiência aerodinâmica. Ele fornece um sistema de comunicação que permite que as aves monitorem sua condição e ajustem seus padrões de voo para se adaptarem à fadiga ou a lesões. Quando uma ave começa a sentir dificuldades, as outras ajustam sua posição para fornecer maior proteção contra o vento. Ou todo o bando pode alterar seu curso para encontrar condições mais favoráveis. A conclusão bem-sucedida de sua migração os levará a áreas de inverno no Japão e no leste da China, onde passarão os meses frios em grandes bandos comunitários antes de retornar à Mongólia na primavera seguinte. Sua partida marca o fim da temporada de abundância na Mongólia e o início dos meses tranquilos, quando apenas os moradores mais resistentes permanecem para enfrentar os desafios do inverno. À medida que os últimos cantos dos cisnes migratórios se esvaem ao longe e a paisagem outonal se acomoda ao ritmo de preparação e consolidação, o ciclo que começou com o teste de resistência do inverno se aproxima do fim. Os sobreviventes demonstraram sua aptidão física por um ano inteiro e agora precisam reunir todos os seus recursos e adaptações para enfrentar o inverno que se aproxima mais uma vez. A Mongólia representa um dos últimos grandes ecossistemas intactos da Terra, mas está sob crescente pressão de atividades humanas que ameaçam o delicado equilíbrio que essas espécies extraordinárias mantêm há milênios. As operações de mineração, principalmente de cobre, ouro e carvão, fragmentaram corredores de habitat críticos e contaminaram as fontes de água que os sustentam durante os invernos rigorosos. Práticas pastoris nômades tradicionais, que antes coexistiam harmoniosamente com a vida selvagem, têm sido cada vez mais substituídas por operações pecuárias intensivas, que competem diretamente com as espécies, nativas por áreas de pastagem e recursos hídricos. As mudanças climáticas, impulsionadas em grande parte pelas atividades humanas globais, alteraram os padrões sazonais previsíveis que regem as estratégias de migração, reprodução e sobrevivência. O degelo precoce da primavera e as geadas tardias do outono podem parecer benéficas, mas desincronizam as relações cuidadosamente ajustadas entre predadores e presas, entre os ciclos reprodutivos e a disponibilidade de alimentos. O desenvolvimento de infraestrutura associado à mineração e à expansão urbana dificultou os vastos movimentos sazonais que definem a vida nas estepes da Mongólia. No entanto, os esforços de conservação liderados por organizações internacionais e pelo governo mongol têm sido notavelmente bem-sucedidos. A reintrodução dos cavalos de Przewalski representa um triunfo da cooperação global e da dedicação científica. As áreas protegidas foram expandidas e conectadas por corredores de vida selvagem que permitem a migração contínua e a diversidade genética. Comunidades locais foram integradas a programas de conservação, criando incentivos econômicos para proteger, em vez de explorar, a extraordinária biodiversidade que as cerca. O futuro da vida selvagem da Mongólia
depende da manutenção deste equilíbrio entre desenvolvimento e preservação. Reconhecendo que essas espécies magníficas e os ecossistemas que habitam representam tesouros insubstituíveis, cujo valor transcende considerações econômicas imediatas. Sua sobrevivência não é uma preocupação apenas da Mongólia, mas uma responsabilidade global que reflete o compromisso da nossa espécie em compartilhar o planeta com a extraordinária diversidade de vida que a evolução gerou. Você se impressiona com a incrível vida selvagem da Mongólia? Qual destes animais é o seu favorito? Deixe sua resposta nos comentários e inscreva-se para mais histórias fascinantes.